Não sei se você já viu alguma reportagem no estado do Arizona, lá nos Estados Unidos, tem um local onde tem um grande canal, né, que o Rio Colorado foi passando, conhecido como Grand Canyon. Mas é interessante, né, um visual bacana, o pessoal vai lá para poder fazer, como é que fala, passeios, né? O pessoal vai lá passear e ver aquelas belezas. E em certa época tinha um homem, né, fazendo uma travessura lá, né, na própria palavra, né, está fazendo travessura e atravessando o Grand Canyon num cabo de aço esticado de um lado ao outro e cheio de turistas ali, e ele com um carrinho de mão, o seu cachorrinho fiel de estimação dentro do carrinho, pegava aquele carrinho pelo cabo de aço, atravessava o Grand Canyon. E ali aquela multidão vendo tudo, vendo aquele espetáculo, aplaudia e gritava, é isso! E ele ia para um lado e voltava. E aí quando a multidão estava bastante gente reunida, ele parou um minuto e fez o seguinte pronunciamento: vocês viram o que eu fiz aqui com esse carrinho de mão, com o meu cachorrinho? O que vocês acharam? Oh, que bacana, bonito, bonito. E vocês acreditam que eu consigo fazer isso novamente com qualquer um de vocês dentro desse carrinho de mão? Sim, com certeza, você consegue. Quem é o primeiro? Todo mundo baixou a cabeça e ficou caladinho. Muitas vezes, a nossa fé em Jesus, muitas vezes também é assim. Nós sabemos tudo que Jesus pode fazer, nós sabemos quem Ele é, nós acreditamos em Jesus, mas quando Ele coloca diante de nós a sua palavra, às vezes nós duvidamos. Vamos orar a Deus e pedir que Ele nos abençoe nesta manhã, para meditarmos na sua palavra. Senhor, nós somos gratos ao Senhor Deus por ter nos dado a sua palavra, porque ela nos ensina que a nossa fé é uma consequência de ouvirmos a sua palavra. E queremos, Pai, nesta manhã, além de te louvar, te adorar e bendizer, porque este é o propósito da nossa vinda aqui. E queremos também pedir, Pai, que a tua palavra penetre em nosso coração e que transforme a nossa vida com a nossa ação, através da sua palavra poderosa. Nós oramos ao Senhor, te agradecemos por sua maravilhosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, essa passagem que foi lida para nós. É muito interessante, versículo 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus acabou de fazer a multiplicação dos pães. Jesus estava com a multidão além dos seus discípulos. Mas Jesus queria ficar um instante sozinho para orar. Ele tentou fazer isso um pouco antes, depois, né, que o seu primo,
né, o grande profeta João Batista foi decapitado. Você olha um texto antes, Jesus tentou fazer isso, ficar um pouco sozinho para orar, mas a multidão não deixava. E aí ele teve que dar uma parada, fazer a multiplicação dos pães, para depois tentar ficar sozinho. Mas eu acho muito interessante essa palavra, essa mensagem aqui, é uma mensagem na Bíblia muito conhecida por todos nós, mas eu vejo tanto paralelo com a nossa vida, quando eu olho para essa passagem, tantas coisas que a gente coloca lado a lado com a nossa vida. E quando Jesus despede os seus discípulos e quer ficar sozinho, eu fico às vezes pensando, por que será que Jesus fez isso? Ele acabou de multiplicar os pães, seus discípulos duvidosos, seus discípulos incrédulos, querendo despedir a multidão, porque não tinha nada para dar para comer eles estavam no meio de um deserto. E Jesus despede os seus discípulos. Você sabe, lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 3. Lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 3, é interessante, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de por passarem diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. E a perseverança por ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Jesus despede os seus discípulos. Será que Jesus já sabia do que ia se passar naquele mar? E estava ali, dando a oportunidade dos seus discípulos amadurecerem aquela fé que ia logo atrás da multiplicação dos pães, eles não tinham. Muitas vezes, nós nos encontramos assim. Nós estamos na nossa vida, às vezes até achando, por que será que eu estou longe do Senhor? Sabe, às vezes na nossa vida, nós estamos passando por situações em que a nossa fé, ela está sendo provada. Passamos por situações em nossa vida em que Jesus, ele está observando, orando. Diz que Jesus então despediu dos seus discípulos e foi para um lugar sozinho orar. Qual era o tema da oração de Jesus? O texto não diz. Jesus estava orando pelo quê? O texto não diz. Mas nós podemos também, talvez, formar uma ideia. Porque esta oração que Jesus foi agora para o monte sozinho orar, Jesus está tentando fazer isso desde o capítulo 14, no versículo 13, quando ouvindo o que havia ocorrido com seu primo João Batista, Jesus então partiu para um lugar deserto. Jesus queria orar, mas a multidão estava atrás dele, então Jesus estava nesse processo. Então talvez a oração de Jesus, o tema talvez era, aquela situação toda que se passou com João Batista, e Jesus queria estar agora em contato com o Pai. O grande profeta de Deus, João Batista, primo de Jesus, acabou de ser decapitado, e Jesus tentando ficar sozinho para orar, a multidão não deixa, e Jesus agora, nesse processo, a multidão chega e com fome no deserto, Jesus pede para os discípulos dar alguma coisa para a multidão comer. Não tem nada aqui, Senhor. Vamos despedir essa multidão. Jesus vai mostrar que a fé deles era muito pequena. E agora Jesus, por fim, consegue despedir a multidão, 14:22, consegue despedir a multidão, consegue ficar longe dos seus discípulos um pouco e vai orar. Talvez o tema da oração de Jesus fosse: Senhor, fortaleça aqueles homens que têm pregado a sua palavra, como João, e não deixe eles desanimar porque João foi decapitado. Talvez a oração de Jesus fosse essa, talvez. E ainda mais, agora Jesus
orando ao Senhor: Pai, aumenta a fé desses discípulos, tão incrédulos, aumente a fé deles. Eu despedi ele agora, Pai, eles estão lá no meio do mar, aquela tempestade está chegando, aumenta a fé deles, aumenta a fé deles, Pai. Talvez fosse essa a oração de Jesus, não sei, mas eu estou tentando entender o que Jesus estava orando. Mas o ponto é, o paralelo é, nós estamos neste barco da nossa vida, aonde também passamos por tantos momentos de provações, em que nós estamos, parece, distante do Senhor. Mas a palavra de Deus fala que Jesus intercede por nós, e por meio do Espírito, com gemidos inexprimíveis. Nesse momento da sua vida, em que talvez coisas estão acontecendo, no seu relacionamento conjugal, na sua vida financeira, não sei, você é que sabe. Mas eu quero que nós entendamos que Jesus ainda intercede por nós. Os discípulos estavam no meio do mar, talvez se sentindo: cadê Jesus? Mas Jesus estava lá orando. Jesus, a todo momento, Ele está junto do Pai, Ele está intercedendo por nós, pela sua causa, pela minha, pela nossa pouca fé. Ele está intercedendo por nós. E diz a palavra que o vento soprava, lá agora no meio do mar. O vento soprava contra eles, contra aquele barco, castigava o barco. E lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 48, é o mesmo texto. Mas Marcos adiciona que os discípulos remavam com dificuldade, que os discípulos remavam com dificuldade. Mateus relata do castigo que o barco estava sofrendo. E os discípulos remavam com dificuldade. É você que está assim hoje? Está remando com dificuldade em qual área da sua vida? Em qual área você está remando com dificuldade? Está castigado pelas ondas do mar da vida. Não é assim muitas vezes que nós nos encontramos? Não é assim em alguma área da nossa vida? Porque nós estamos neste mundo aonde o mar da vida, as ondas se levantam inesperadamente. E às vezes estamos remando naquela situação com dificuldade. E as ondas não param de bater. Vem por todo lado. Como é que você se sente hoje, na sua vida espiritual? A sua comunhão com Deus está remando com dificuldade? No seu compromisso com o Senhor Jesus, está remando com dificuldade? A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 10, no verso 38, diz que o justo, ele viverá pela fé. E se retroceder, Deus não se agradará dele. O negócio é continuar remando e não parar, mesmo que seja com dificuldade. É não desistir.
não sair do barco, que é Cristo. Porque temos que estar nesse barco pela fé. E a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, mas não podemos ver. As dificuldades vêm, mas Jesus sabe que eu e você não iremos retroceder. Sabe ou não sabe? Jesus sabe que nós não vamos retroceder. Amém? Amém? E nós não vamos retroceder. Nós vamos ficar no barco com Cristo, apesar da dificuldade. Nós temos que estar com Cristo. No 14:25, aí do Evangelho de Mateus, Jesus então dirigiu-se a eles. Lá em Marcos, no mesmo texto, capítulo 6, verso 48, do Evangelho de Marcos 6, 48, diz que Jesus não só estava se dirigindo a eles, mas que Jesus estava passando por eles. Eu fico imaginando essa cena. Eu tenho uma imaginação muito fértil, hein, gente? Vocês anotaram isso, né? Eu fico imaginando, em Marcos 6, 48, fala que Jesus estava passando por eles. Jesus tinha acabado de orar. Imagino eu, não sei, é o Senhor que sabe, mas como a nossa imaginação é fértil, eu imagino que Jesus estivesse lá naquele monte orando. Pai, eles estão lá naquele barquinho agora. Eles acabaram de ver o seu poder na multiplicação dos pães, naquela incredulidade dele. Agora eles estão lá. Fortaleça a fé deles, Pai. Eu vou dar uma passadinha, eu vou passar por eles lá, para ver como é que ele está a fé dele. Opa, na hora que passou, é um fantasma. Aí os discípulos ainda ficaram com mais medo ainda. Porque Jesus, ele está pronto para nos socorrer a qualquer momento. Mas Jesus quer que a prova da nossa fé nos amadureça. Ele quer ver o nosso amadurecimento na nossa fé. E muitas vezes é assim. O pai com o filho, ele vê o filho e vê algumas coisas acontecendo, mas o pai fala: eu vou deixar ele para ele amadurecer nessa área. Não é assim? Talvez é isso. Jesus estava: eu quero ver o amadurecimento da fé deles nessa prova. Mas Jesus não passou despercebido. Não tem como o mestre passar despercebido de maneira nenhuma. Nós não estamos sozinhos no barco, meu irmão. Nós não estamos despercebidos. A prova da nossa fé, daquilo que nós estamos vivendo, você e eu não estamos sozinhos. Pode parecer que está, mas não estamos. Agora é interessante, por mais que as coisas possam parecer difíceis, a ponto de afundar na nossa área em que a provação chegou, nós podemos ter a certeza: Jesus só está dando tempo para amadurecer a nossa fé. Jesus desafiou Pedro. Pedro diz aqui, na hora que, versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, tenha coragem, não tenham medo. Oh, que palavras, que palavras. Feche o seu olho. Tenta ouvir Jesus dizer para você. Tenta se colocar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, naquele momento em que a onda castiga mais. Escute as palavras de Jesus. Coragem, não tenha medo. Mas, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então me ajude a andar pelas águas e chegar até o Senhor.
Esta fala de Pedro levou Jesus a fazer um desafio para Pedro. Levou Jesus a desafiar, então, a fé de Pedro. Então venha. Pode vir. Não é vergonha nós temos medo de certa situação. Vergonha é não enfrentar o medo. Vergonha é não agir conforme a palavra de Jesus. Sabe, Jesus desafiou Pedro a seguir a sua palavra. Jesus desafiou Pedro a seguir a sua palavra. Sabe, às vezes a provação que eu estou passando, Jesus já disse para mim o que eu preciso fazer. Jesus já disse para mim o que eu preciso fazer. Muitos relacionamentos entre patrões e empregados, entre marido e esposa, às vezes Jesus já disse o que eu preciso fazer com relação ao meu trabalho, como patrão ou como empregador. Está lá em Colossenses capítulo 3, Jesus ensinando. Mas eu tenho que colocar essa palavra do Senhor na prática. Às vezes, na nossa vida conjugal, muitos casamentos hoje começam e a vida de casal está caminhando. Tanto o marido quanto a esposa ainda acham que vivem na vida de solteiro. E Jesus está dizendo, agora é uma só carne. E aí os casamentos, os relacionamentos balançados, Jesus está dizendo, agora é um com o outro. Seus amigos são seus amigos, mas primeiro a esposa, primeiro o marido. E Jesus está dizendo o que é preciso fazer, mas eu ainda insisto na minha pequena fé e não colocar a palavra de Deus para funcionar. E aí, remar fica difícil. Jesus, a todo momento, em qualquer situação, em qualquer prova da nossa vida, Jesus nos diz o que fazer. Ele nos desafia. Porém, aquilo que eu preciso fazer, eu tenho que dar um passo de fé. Eu tenho que mover muitas vezes o sobrenatural para atingir o objetivo de não deixar essa tempestade afundar a minha vida. Eu preciso colocar a palavra de Jesus em prática. Não adianta eu só saber que Jesus tem o poder. Não adianta eu só saber que Jesus está caminhando do meu lado, provando a minha fé e vendo o amadurecimento da minha fé, se eu não colocar a palavra dele na prática. Nos relacionamentos conjugais. Agora, é interessante como Jesus diz o que devemos fazer para sair da prova da nossa vida. Como eu ouço Jesus me dizer. Aqui, ó. Está aqui. A palavra de Deus está aqui. Agora, às vezes, é o nosso coração duro, que não quer se humilhar, que nós precisamos diante de muitas coisas, para que a palavra de Jesus funcione. E se você tem dificuldade em alguma área, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela nos ensina. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17, fala que nós somos o templo do Espírito. Nós somos a casa de Deus. E isso se repete no capítulo 6 também de 1 Coríntios. Nós, eu e você, que um dia descemos nas águas do batismo, recebemos o Espírito Santo, somos o templo do Espírito Santo.
E muitas vezes, Deus está nos ensinando o que nós precisamos fazer para sair daquela situação, através de uma boca sábia, de um irmão que está ao seu lado, e vendo você afundar, e dizendo o que Jesus disse. Porque nós somos mensageiros. O Alan fez uma pregação outro dia, dizendo que nós somos embaixadores de Deus. Então, em Tiago capítulo 5 diz que nós muitas vezes precisamos procurar pessoas sábias e dividir as nossas cargas, confessar aquilo que está nos afligindo, para que haja oração e renovo. Então Jesus fala de diversas maneiras, mas nós precisamos ter a atitude de praticar aquilo que foi falado. Não adianta eu só ver o que Jesus fez, mas isso pode acontecer na minha vida e na sua. Diante de qualquer situação, não tenha dúvida disso. Qualquer situação. O Senhor, muitas vezes, nós fazemos certo tipo de oração, que nós queremos sair de certas situações, mas são orações egoístas. Senhor, muda o coração da minha esposa para ela entender que eu preciso dos meus amigos. Senhor, a oração, Senhor, muda o meu coração para entender que eu e mais a minha esposa somos um. E em primeiro lugar é ela. Essa é a oração. E assim você pode aplicar em várias áreas na vida. Mateus capítulo 14, versículo 30, fala que Pedro então foi ao encontro de Jesus. Porém, no percurso, as circunstâncias o cercavam, fez-o duvidar da palavra do Senhor. E nós já conhecemos a história. Porque é assim também. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração disposto, inclinado a já andar segundo a palavra de Deus. E nós nos propomos isso. Senhor, é isso que eu vou fazer então. E andamos naquela direção. Mas aí vem a tempestade e nos faz perder o foco da palavra de Cristo. E aí o que acontece? A tempestade se intensifica. Aí é hora, meu irmão, de não desistir, não perder o foco. Porque Pedro perdeu o foco. Jesus disse o que ele precisava fazer. Ele até naquele momento ele se dispôs e começou a andar. Mas as circunstâncias que o estavam cercando, físicas, o fez perder o foco de Cristo. Meu irmão, não deixe isso acontecer com você. Na hora que essas circunstâncias, e você já entendeu o que Cristo quer para você, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua área financeira, porque a nossa área financeira também, muitas vezes é uma tempestade que se levanta. Mas por quê? Porque Jesus disse, o que nós precisamos para viver? Mas eu busco muito além. E as tempestades vêm. E Jesus está dizendo, reavalie, mas nós insistimos. Então, muitas vezes nós nos propomos realmente, e acreditamos na palavra do Senhor, e acreditamos naquele conselho sábio, daquele que tem ao nosso lado o próprio Espírito Santo habitando. E nós então nos propomos a seguir. Mas aí começam as tempestades a se levantar ao nosso lado. E nós perdemos o foco. Aí não adianta, afunda. Então, meus irmãos e irmãs, não vamos perder o foco. Vamos seguir em frente. A fé de Pedro não foi o suficiente para seguir adiante. Ele olhou então mais para a circunstância do que para Jesus. E Pedro então clamou ao Senhor. E é isso que precisamos fazer, meu irmão. Se você começou a caminhar
e viu que o negócio se intensificou e começou a afundar, não incline para o outro lado. Aí é hora de clamar: Senhor, está difícil, eu não estou aguentando, a pressão está sendo demais, interna, meu egoísmo, externa. Aí é hora de clamar, e é joelho no chão. Aí é coração quebrantado, e é oração, e clamor, porque Jesus vai estar do seu lado. E Ele vai estender as mãos, e vai te socorrer. Mas há de ter um clamor: Senhor, tira de mim a vaidade, que me faz correr atrás de coisas. Tira de mim, Pai, tantas coisas que está me fazendo afundar. Eu não estou conseguindo manter a minha disciplina diante do Senhor, com a minha fé, com o meu trabalho no reino, porque as circunstâncias da vida estão me cercando. Me ajude a tirar isso, Pai, estou sufocado. É isso que precisamos fazer. Porque Jesus já disse o que precisamos fazer, mas é difícil, não é fácil. E precisamos realmente da ajuda de Deus para aumentar a nossa fé. Uma fé grande em Jesus nos ajuda a sermos maduros, não só para compreender e andar na palavra de Deus, mas maduros o suficiente, sabe para quê? Para que Jesus, através da sua mão, minha e sua, podemos socorrer aquele irmão. É interessante. Hoje no boletim, tem o texto lá na capa, muito interessante, falando da prática do homem que construiu a casa. A prática da palavra é que nos sustenta na fé. Ela que nos dá vida em Cristo Jesus. É a prática da palavra. E não é fácil. Não adianta, nós podemos até dar muita desculpa, certo, mas Jesus está pronto para nos socorrer. E precisamos estar nele, e precisamos estar na palavra. Você está pronto para crescer na fé em Cristo? Sabe, olhando para esse texto no boletim, falei que minha imaginação é grande, né? Então vou falar uma coisa aqui, cuidado com o que vocês vão imaginar aí também. Falando sobre a casa, e eu descobri que uma casa tem mão, tem pé, tem ouvido, tem boca, tem olho. Vocês sabiam disso? Que uma casa tem mão, pé, ouvido, olho, boca. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você é a casa de Deus. Você é uma casa, com mão, pé, ouvido, boca. E se você tem aí uma casa que é você, você tem nessa casa duas mãos, eu gostaria de incentivar você a se levantar. Hugo, coloca um cântico aqui, por favor. Nós vamos terminar com esse cântico. Por favor, vamos nos levantar. E se essa casa, que é você, é realmente a casa de Deus, segure bem forte na mão do seu irmão. Pode segurar na mão do seu irmão bem forte. Uma casa segurando na outra. E vamos cantar esse cântico bem forte. Se as águas do mar quiser